vocês estejam a ver isto. Como viram pelo título, isto não é um assunto muito fácil, mas decidi contar porque há pouca informação na internet, principalmente em inglês, maioritariamente, peço desculpa, está em espanhol, principalmente no YouTube. O assunto de hoje chama-se distrofia miotónica muscular. Eu fui diagnosticada em 2014 com essa doença. A doença consiste na contração dos músculos, coração, mãos, língua, todos os nossos músculos do nosso corpo, e os sintomas são cataratas, dificuldade em engolir, a falar, a andar, ataques cardíacos. Em caso de homens acontece bastante a infertilidade. Decidi falar também deste vídeo para vocês conhecerem um bocado da minha história e não falar em questões médicas, mas sim em questões que qualquer paciente consegue ouvir facilmente e consegue simular essa informação. O meu caso foi diagnosticado em 2014, porque as minhas mãos estavam a aprender bastante, eu contraía as mãos e para as descontrair era muito complicado. E disse ao meu pai, isto está a acontecer, temos que marcar uma consulta, mas fomos sempre adiando, até que uma prima minha ligou ao meu pai, ligou à família toda, a dizer que tinha sido diagnosticada com uma doença que é distrofia miotónica muscular, ou então distrofia miotónica de Steinert, e nós percebemos logo, eu tenho, porque ela explicou que era a contração dos músculos, e essa contração dos músculos, depois para voltar os músculos à normalidade, era complicado e demorava alguns segundos. E eu disse, pai, eu tenho, vamos fazer os exames. Isto é genético, passa de família para família. A doença também consiste em repetições no nosso ADN. Nós temos, um ser humano normal que não tem a doença tem entre 30, no máximo 50 repetições. Por exemplo, o nosso ADN tem A, B, C, depois fica D, B, A, sempre diferente. O máximo de repetições que pode ter é entre 30 a 50 no ser humano normal. No nosso caso não, está sempre a repetir as mesmas letras, um determinado valor dessas letras, por exemplo, A, B, C, D, A, B, C, D, sendo cada vez, quantas mais repetições uma pessoa tiver, mais problemas essa pessoa tem no futuro. Os sintomas aparecem entre os 20 aos 30 anos, começam a aparecer mais ou menos nessa altura. Eu tinha entre 17 e 18 anos quando descobri, por isso começou um bocadinho mais cedo, mas isto também é uma média, uma pessoa não sabe. E a esperança média de vida dessas pessoas é até aos 50 anos. A minha prima então ligou ao meu pai, eu disse, pai, eu tenho, e fomos fazer os testes. Porque, como eu disse, não sei se já não me recordo, é genético, passa de geração a geração, tanto pode passar como pode não passar para o vosso filho. Tem 50 probabilidades do teu filho ou seu filho ter essa doença, como não. É muito complicado, falando por esses termos. E eu só podia fazer o teste se o meu pai fizesse. É sempre assim. Os meus primos, imaginem que as minhas tias não quiseram fazer, os meus primos não podem fazer. Basicamente é isso. E o meu pai foi fazer, só depois é que eu poderia fazer, mas eu já estava com esperanças que ia dar positivo, eu tinha esses sintomas. O meu pai então foi fazer o teste, deu positivo, do que já estávamos à espera, se eu tinha, o meu pai tinha que ter. E depois fui fazer eu. Os meus resultados demoraram cerca de 3 a 4 meses a serem feitos, porque eles estavam a achar os resultados muito estranhos. O meu pai teve 70 repetições no ADN, eu tive 348, por volta disso, repetições. E quando passa de pai para filha ou de pai para filho, as repetições aumentam bastante. Em caso de mãe para filha ou para filha, por exemplo, se fosse a minha mãe que tivesse esse caso, o meu pai tem 70, neste caso a minha mãe teria 70 e eu só teria 80. Neste caso não, o meu pai tinha 70 e 80, eu tinha 340 e qualquer coisa, não me estou a recordar muito bem das repetições que eu tinha. E acharam muito estranho
eu ter nascido bem fisicamente, mentalmente, porque também faz atraso mental nas pessoas, acharam aquilo muito estranho e tiveram que levar os meus testes para um país em que a nossa doença está mais desenvolvida, porque estavam a achar aquilo extremamente estranho, como é que eu estava ali viva e sobrevivi e estou com já estou a sentir algumas mazelas, mas é a vida e nós temos é que continuar para a frente, não podemos desistir. A doença também não tem cura e afeta 1 em 8.000 pessoas. Eu fui a escolhida. Eu também digo, as pessoas que sabem que eu tenho esta doença agora está-se a tornar público, porque eu achei bem comunicar isto a vocês todos, porque há mesmo pouca informação, principalmente informação simples como eu estou a tentar dar, a passar para vocês. E é isto, é continuar para a frente, seguir a vida. Tratamentos, quando começa a dar dores, há pastilhas, sim, mas são pastilhas que também têm efeitos colaterais. E em seguir a vida, eu só queria dar este recado para vocês saberem que nada está perdido, que a vida é boa. Há pessoas a queixarem-se porque o namorado as deixou, ou porque ainda não conseguem viver sozinhos porque não têm dinheiro, e há outras pessoas a lutarem pela vida e que se calhar só conseguem viver até aos 50 ou muito menos. Porque uma pessoa com esta doença pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento, pode deixar de conseguir engolir a qualquer momento, pode ter que andar o resto da vida numa cadeira de rodas. E é complicado falar para mim neste assunto porque é comigo que está a acontecer, comigo e com alguns membros da minha família. E outra coisa, se uma pessoa que esteja a ver isto esteja o mesmo problema que eu, cabeça para cima, a vida são 2 dias, temos que aproveitar ao máximo, não vamos desperdiçar tempo com coisas fúteis, que são mesmo coisas fúteis. E se por acaso quiserem ter um bebê, há maneiras do bebê não ter a doença. Tentem usar métodos contraceptivos para não engravidar e quando quiserem engravidar falem com o seu médico, que dá para fazer inseminação in vitro sim, e dá para tirar, por exemplo, em caso das raparigas, os nossos óvulos bons e fecundar com o espermatozoide. Mas mesmo assim, temos que ir todas as semanas, às vezes até todos os dias, ver se o bebê não tem sequelas, porque só assim é que termina a nossa doença. Porque senão vai passando. Esta doença foi descoberta em 1909 ou 1902. Foi por volta dessa época e ainda não existe cura. Porque é uma doença rara e eu acho que os médicos ou ainda não encontraram a cura ou então, como há muitas poucas pessoas infectadas, eles deixam para lá, preferem resolver outras coisas. E era só isto, espero que tenham gostado, espero ter dado uma boa informação a vocês e se gostarem metam um like para chegar ao máximo número de pessoas possíveis, mesmo as que não têm a doença, porque é sempre bom saber, só saber não ocupa lugar. E também se tiverem alguém da família que tem algum destes sintomas, se calhar já sabem o que é e não demoram a descobrir tanto tempo como eu descobri. É isto. Se tiverem algumas perguntas sobre o caso, comentem aqui em baixo que eu vou tentar responder. Sigam-me nas redes sociais, caso me queiram seguir, estão aqui em baixo na descrição. Beijinhos, vemo-nos no outro vídeo.